Graça e paz, irmãos, que o Senhor continue sendo exaltado, adorado, como estamos fazendo até este presente momento, e continuaremos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, agora acompanhando a exposição da palavra de Deus, e eu os convido a que abram as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, e leremos a uma só voz, dos versos 18 ao versículo de número 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 a 31. Neste mês nós estamos trabalhando a série Sabedoria de Deus versus Sabedoria do Mundo. E nesta noite, à luz desse texto, a palavra de Deus nos ensinará, e através da iluminação do Espírito Santo de Deus, haveremos de aprender de que a palavra da cruz, a mensagem da cruz, ela é poderosa, e ela expressa para nós a verdadeira sabedoria de Deus. E a sabedoria deste mundo, deste século, não pode nos assegurar a salvação, a não ser pela mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Leiamos, igreja, do verso 18 até o final deste capítulo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Eu quero destacar nesse texto que nós lemos, esta palavra que o Senhor traz para nós, no versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Vamos orar mais uma vez? Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, não só agora, mas todos os dias. Muito obrigado porque o Senhor nos reuniu nesta noite, nesse ajuntamento, para juntos tributarmos honra e glória ao Senhor. Que o Senhor esteja se agradando, ó Deus, do que fizemos até este momento, neste culto para o Senhor. Mas agora, ó Deus, aquiete o nosso coração,
Dá-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, ó Deus, ao Teu servo para expor a Tua palavra com fidelidade, e a Tua igreja reunida neste lugar, para entender o Teu ensinamento, a Tua mensagem e praticá-la no seu viver. Nós agradecemos, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que estão aqui, e que sejamos agora verdadeiros adoradores também, enquanto acompanhamos a exposição da Tua palavra. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Como eu disse antes mesmo de efetuar a leitura, a sabedoria deste século, a sabedoria deste mundo, ela jamais conseguirá levar um homem até a presença de Deus. Muitas pessoas tentam, buscando nos meios humanos, se bem que nós precisamos aqui fazer uma pequena ressalva, dentro daquilo que entendemos que toda boa dádiva, tudo vem do alto céus, tudo é dom de Deus. Deus concedeu aos homens, na humanidade, de uma maneira em geral, a capacidade de serem pessoas inteligentes, pessoas criativas, pessoas que têm o poder de realizarem coisas boas. E isso nós entendemos que é a graça comum que o Senhor tem derramado sobre a humanidade. Mas ainda assim, infelizmente, estes homens, eles não adoraram ao Criador, eles inverteram os valores, eles passaram a adorar a criatura no lugar do Criador. O homem passa a ser a medida de todas as coisas, e aí o homem começa a buscar na sabedoria, no saber, no conhecer, aquilo que eles entendiam que poderiam os conduzir mais perto de Deus. Os discursos dos filósofos, os grandes pensadores de séculos passados, e por que não dizer até do atual século, eles acham que apenas pelo entendimento humano, pela razão humana, eles alcançarão os mistérios que Deus tem reservado, conforme lemos nessa noite. Para quem? Para os humildes, para os excluídos, para os desprezados, para os que não são nada, para aqueles que foram excluídos, para confundir aqueles que se acham em algum aspecto. E é interessante, irmãos, que vocês já sabem disso. O apóstolo Paulo, sobretudo nesta passagem, que é muito clara, mas em outros lugares, ele também declara a sua motivação depois do encontro com Jesus, e ele disse: agora eu tenho uma meta na minha vida, um lema na minha vida, pregar a Cristo e Cristo crucificado. E ele declara, escrevendo aos Gálatas: eu estou crucificado com Cristo. Ele, em outro lugar, ele diz: eu trago as marcas de Cristo. Ele tem prazer em pregar a maravilhosa palavra de Deus. Ele já declarou isso em Romanos capítulo 1, verso 16, porque eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. É interessante que os versos que antecedem o versículo 18, quando Paulo está aqui logo na abertura desta carta, já tratando algumas questões com aqueles irmãos da cidade de Corinto, ele já trabalha a questão das divisões, dos partidos que estavam surgindo na igreja, e ele começa então a dizer: olha, exceto alguns que eu batizei, eu não batizei mais ninguém, e vocês estão achando que fui eu quem morri na cruz por vocês, que fui em meu nome que vocês foram batizados. Não, vocês estão perdendo o foco. Eu fui constrangido e alcançado por Cristo Jesus. E ele chega no versículo 17 e diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Ou seja, se tivéssemos que resumir numa frase curta o ministério de Paulo, qual era o ministério, o cerne do ministério do apóstolo Paulo? Pode achar estranho alguns, mas não era plantar a igreja. O ministério do apóstolo Paulo era pregar Cristo e Cristo crucificado, a mensagem da cruz. E é interessante então que ele diz: eu não fui enviado por Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho. Mas ele diz: não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Eu quero convidar você, porque é importante a Bíblia ser entendida à luz da própria Bíblia. Vamos ao capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E ali você verá que Paulo está até defendendo um pouco o seu ministério, o seu apostolado, mas ele fala, irmãos, daquilo como ele chegou, o seu proceder diante daqueles irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera,
Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, em meio a muita luta. Verso 3, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho. Assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. O apóstolo Paulo tem bem claro na sua mente e no seu coração o seu chamado. E ele mesmo aqui na primeira carta de Paulo, escrevendo aos Coríntios, logo no versículo 1 do capítulo 1, ele já se apresenta assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Ele não tinha dúvida, ele não tinha crise de identidade, pelo contrário, ele encontrou a sua verdadeira identidade em Cristo, e a mensagem da cruz é o seu lema: pregar a cruz de Cristo. Talvez, irmãos, nós, infelizmente, mesmo já estando no Evangelho há tantos anos, perdemos de vista a profundidade desta palavra, a mensagem da cruz. Por que nós estamos aqui nessa noite, irmãos? Pela obra da cruz. Você tem ideia disso? É claro que se você for estudar e pesquisar um pouco, nós temos no livro de Deuteronômio uma palavra que os judeus depois tiveram muita dificuldade para entender Cristo sendo levado ao madeiro, porque lá diz que maldito é todo aquele que é, ou que for pendurado no madeiro. Não diz de forma exatamente ali a forma da cruz, como o Império Romano adotou, mas para vocês terem uma ideia, era o pior crime. Era a forma mais terrível de se executar uma pessoa, a ponto de, os romanos não crucificavam o cidadão romano. O império não autorizava um romano a ser crucificado, porque eles nem conseguiam definir. Eles podiam falar de outras coisas, de execuções, e ainda a morte na cruz era uma morte lenta e dolorosa. Em alguns casos, a pessoa crucificada demorava dias para morrer. No dia do Senhor Jesus, conforme nós já lemos, por conta daquele momento em que está encerrando a sexta-feira e vai entrar o sábado, eles queriam até que os salteadores, e foram, quebraram as suas pernas para acelerar o processo. Quando chegaram até Jesus, não fizeram nada com ele, porque a profecia já diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Quando ele cumpriu a missão e ele disse, está consumado, tetelestai, o Senhor então ali cumpriu a sua missão, ele falou, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e inclinou a cabeça. Não, quando chegaram perto de Jesus, talvez para fazer aquela execução, para acelerar a morte, disseram, não, ele já está morto. A ideia era torturar o nosso Senhor. Quantas vezes você já assistiu filmes, ou já viu algum vídeo, e você talvez às vezes até esconde o rosto, porque você não gosta de ver aquela cena. Ela é horrível, ela é uma cena que nos assusta, mas é por causa daquela obra da cruz que nós estamos aqui. Porque eu é que deveria estar lá, você que deveria estar lá, e de certa forma, espiritualmente falando, nós estávamos lá. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, diz o quê? Que nós fomos crucificados com Ele, mas com Ele também nós ressurgimos. E ele chega então no verso 18 e diz, certamente, não tenho dúvidas nenhuma, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O mundo não entende essa mensagem. Como assim? Vocês adoram a um Deus que foi pendurado na cruz, naquilo que era o pecado mais horrível, ou o crime praticado, embora ele não tenha cometido nenhum pecado, mas ele foi considerado o pior dos piores, por isso foi dado para ele a sentença máxima, cruz, a maldição da cruz, e ele fez isso por nós. Por amor a nós, para cumprir a vontade do Pai. Quando você olha Isaías 53, você consegue descrever um pouco o que aconteceu com o nosso Senhor. E ele diz então que para o mundo, para as pessoas de todas as épocas, da época em que ele estava sendo crucificado lá em Jerusalém, e depois do período apostólico, na plantação das igrejas, quando Paulo estava pregando a igreja de Corinto e as demais igrejas, os séculos seguintes, até chegar nos nossos dias atuais, a mensagem da cruz continua sendo uma loucura. E nós só cremos que ela é poderosa
porque nós fomos alcançados por essa pregação. A loucura da pregação do Evangelho. Se você for tentar examinar ou entender pela lógica humana, você não vai conseguir. Com a sabedoria deste mundo, deste século, você não haverá de compreender. Como assim? Ele foi para a cruz. E num primeiro momento, vocês sabem disso, até mesmo seus discípulos ficaram tristes. Como que acontece após a morte de Jesus? Quando vão ao sepulcro no primeiro dia da semana, eles não foram ao sepulcro para testificar a ressurreição, foram para terminar o serviço. Vamos embalsamar o corpo. As mulheres não estavam indo para dizer, vamos ver se aquela palavra que ele disse se cumpriu hoje. Os discípulos de Emaús, ainda ouvindo o testemunho das mulheres, o testemunho dos apóstolos, voltaram para casa tristes, porque diziam, estão falando aí que ele ressurgiu. Mas não creram. Não creram. A mensagem da cruz faz sentido para você? Você acha ela absurda? Talvez humanamente falando você diga, olha pastor, sem Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, ela é uma mensagem louca mesmo. Absurda. Mas em Cristo Jesus eu fui alcançado por essa pregação tão assim poderosa e eu fui chamado para ser dele, para pertencer ao seu rebanho. E ele ainda vai citando Isaías capítulo 29, no versículo 19, ele fala que por causa desses homens que não estão buscando a Deus, que em vez de adorar ao Criador e dar glória ao Senhor, mas passam a adorar a criatura e colocam o homem no lugar de Deus, Deus vai destruir a sabedoria dos sábios e aniquilar a inteligência dos instruídos. E de uma forma até irônica, Paulo fala, onde é que está o sábio deste tempo? Onde está o escriba, talvez voltado mais para os judeus? Onde está o inquiridor, ou numa outra versão, o questionador deste século? E aí vem a palavra do Senhor dizendo, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Então nós temos aqui uma pergunta, mas podemos afirmar sem sombra de dúvidas, Deus tornou louca a sabedoria deste século. Porque eles não deram glórias a Deus. A sequência do verso 21 diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, o mundo não rendeu graças ao Senhor. Quando você lê, por exemplo, o Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, um dia discursa para outro dia, fala da forma como o sol percorre o seu caminho, como se fosse o noivo. E aí nós temos ali a revelação especial, geral de Deus, melhor dizendo, onde o homem é indesculpável, porque se ele contemplasse essas coisas, e ele não ficasse buscando na filosofia desta terra, na sabedoria desse mundo, mas ele falasse, sim, um Criador, eu posso não conhecê-lo, mas eu tenho certeza que isso daqui não é obra do acaso. Alguns infelizmente adoraram o sol, adoraram a lua, as estrelas, fizeram estátuas, imagens de esculturas e passaram a adorar a imagem no lugar do Altíssimo, do Deus Criador. Porque a sabedoria, ela cega. A sabedoria deste século, ela ofusca e não permite que o homem perceba os vislumbres da glória de Deus que Ele se revelou a nós. Mas aí olha só o que Deus faz. Deus então destrói a sabedoria dos sábios, Ele aniquila a inteligência dos instruídos, Ele não permite que aqueles homens compreendam as grandezas e o mistério da cruz, pela sabedoria desta terra, mas Ele revela para quem? Para os pequeninos. Olha o que está escrito, meus irmãos, aí na sequência do versículo 21, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Paulo mais uma vez batendo nessa tecla, ele já disse isso no verso 18, a palavra da cruz é o quê? Loucura, é algo sem lógica humanamente falando. Se você for tentar explicar, a pessoa só vai poder dar glória a Deus e só vai poder falar Senhor Jesus quando ela for transformada, quando ela nascer de novo, quando a fé for produzida nela pela pregação. E aí ela vai dizer, é estranho, é confuso, é maluco, mas eu creio nessa mensagem, porque ela me alcançou. É a palavra da cruz, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Olha só o que nos diz no verso 22. Porque tanto os judeus pedem sinais. Judeus sempre queriam sinais. Lembra do ministério de Jesus?
Quantas vezes os homens falavam: Senhor, mais um milagre, faz um sinal aí, Senhor, e nós vamos crer em Ti. E parece que não mudou muita coisa no nosso tempo não é, irmãos? Há muitas igrejas aí reunidas porque querem ver os sinais. Deus pode fazer maravilhas, não só pode como Ele faz, mas na hora que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Nós não temos direito de dizer, é hoje, é agora, você está obrigado a fazer isso. Não, irmãos. A agenda não é nossa, a agenda é de Deus, é o Espírito Santo que coloca a ação de Deus em prática naquilo que nós estamos vendo. Mas os judeus pediam sempre sinais. Os judeus queriam sinais, e Jesus falou até numa certa feita: eu não vou dar sinal nenhum para vocês, senão o sinal de Jonas. E eles talvez não entenderam. O que Jesus estava querendo dizer com a história de Jonas em relação ao seu próprio ministério? Mas ainda assim, queridos, não só os judeus pedem sinais, mas os gregos eles querem sabedoria. E aí, meus irmãos, Paulo especificamente falando da igreja de Corinto, da cidade de Corinto, ele sabe que aquela cidade ela está banhada pela cultura grega e que eles são fascinados pela eloquência, eles são fascinados pela filosofia, eles gostam de pessoas que ficam filosofando, eles gostam de ouvir grandes pensadores, e Paulo vem então e diz: não é essa a mensagem. Aliás, o apóstolo Paulo sofreu muito em Corinto, porque Paulo foi chamado até de um pregador, mais ou menos. Falou: Paulo, você é fraco. Paulo, você não prega nada. Você precisa aprender com esses nossos filósofos aqui de Corinto. Eles sim são verdadeiros oradores. Mas aí eles não entenderam que mesmo que Paulo pudesse às vezes ser uma pessoa mais, assim, não tão fluente como eles diziam. Eu não creio nisso. Eu creio que Paulo era um excelente pregador. Primeiro porque ele pregava as Escrituras. Primeiro porque ele era fiel à palavra de Deus. Mas ainda que ele não fosse um eloquente, por exemplo, como Apolo. Apolo chamou muito a atenção da igreja de Corinto, porque Apolo, quando veio a Cristo, ele tinha vindo dessa cultura mais rebuscada, cheio de sabedoria, de grandes oradores. Então, Apolo falava de uma forma assim, arrebatadora. Mas Deus usou Apolo. Deus levanta Priscila e Áquila para discipular Apolo e mostrar para eles que não é só a performance, não é só a oratória, mas é a palavra que tem que fazer a diferença no coração. E Paulo, irmãos, tinha essa credencial. Paulo não tinha crise de identidade, ele sabia em quem ele cria, ele sabia qual era a mensagem, ele sabia qual era a sua menção, então ele pregava a cruz de Cristo. Loucura para aqueles que se perdem. Os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas aí vem Paulo e diz: olha, mas enquanto vocês estão fascinados com essas coisas, nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E é claro que, a começar da minha pessoa, que tenho a incumbência de ser o ministro do Evangelho, de pregar a palavra, e o pastor dessa igreja, nós podemos pregar muitas mensagens aqui na igreja. Trabalhamos textos do Antigo Testamento, nós trabalhamos mensagens, mas uma coisa que nós não podemos deixar jamais de pregar neste púlpito e na nossa vida: a mensagem da cruz. Aliás, nós que já estudamos, eu, o nosso querido irmão Armando, o Anderson e outros irmãos aqui que gostam e amam o estudo teológico, às vezes você pode trazer uma mensagem assim profunda, quanta versatilidade, como ele trabalhou o texto no original, como ele descobriu a estrutura do texto. Olha que bênção. Mas às vezes lá no seminário, às vezes a gente escutava alguns professores queridos nossos que diziam assim: filho, excelente sermão, mas na próxima vez prega Cristo. Eu não vi Jesus na sua mensagem. Eu vi muita sabedoria, eu vi muita eloquência, eu vi palavras bonitas, mas eu não vi Jesus no seu sermão. Eu espero que nessa noite você volte para casa dizendo assim: eu vi Jesus hoje. Cristo foi pregado hoje na mensagem. Ele não era um adereço no nosso sermão, ele era o cerne do sermão, a razão do sermão é a mensagem da cruz. Por isso, Paulo está falando isso: olha, nós pregamos a Cristo crucificado, e ele sabe, é escândalo para quem? Para os judeus. Um judeu não ia aceitar. Como assim? O Messias, aquele que nós aguardávamos para nos libertar, ainda que da expectativa da libertação do Império Romano, mas ele veio nos libertar do império das trevas.
O reino dele não era um reino físico, ele haveria de morar num palácio, assentar num trono. Eles não entenderam isso. Mas eles estão em busca desse Deus e falam: o quê? O nosso Messias, aquele que é a esperança de Israel, morrer numa cruz? Não, eu não aceito. Para vocês terem uma ideia que isso é tão sério, nem Pedro aceitou no primeiro momento. Pedro falou: o senhor não vai morrer, eu não vou deixar o senhor morrer. E Jesus teve que falar o que para ele? Arreda-te, Satanás. Não dizendo que Pedro estava possesso, mas Pedro não vigiou naquela hora e deu lugar ao diabo. A mensagem da cruz, irmãos, é escândalo para os judeus. Vocês sabem disso? Depois de muito tempo, até por causa de que eles não tinham como representar Deus em nenhuma figura, eles lembram muito disso lá do Antigo Testamento, mas hoje, qual é o símbolo de Israel? É uma estrela, a estrela de Davi. Se você for em Jerusalém ou em Tel Aviv, e você precisar pegar uma ambulância, não vai ter uma cruz na porta da ambulância, vai ter uma estrela, porque para eles, a cruz, o seu símbolo, é uma vergonha, é um escândalo. Eles falam assim: o quê? O nosso Messias morreu na cruz. A Bíblia diz que todo aquele que for pendurado no madeiro é maldito, mas a Bíblia diz em Isaías 53 que ele se fez maldito por nós, ele se fez pecado por nós. As pessoas escondiam o rosto dele, ele ficou desfigurado, as pessoas não conseguiam contemplá-lo, tamanha foi o horror que foi tomado no nosso Senhor por causa das nossas mazelas, por causa dos nossos pecados. Mas ele foi para a cruz. E se tem um lugar que o diabo não queria ver Jesus, sabe onde era? Na cruz. Porque ele sabia, se ele for para a cruz, é o meu fim. E ele usou de todas as formas possíveis. Parece que isso é estranho, né? Parece que eu estou indo na contramão, mas se você analisar algumas falas do Evangelho, por exemplo, quando ele já está lá na cruz, alguns começam a dizer assim: desce da cruz, e nós vamos crer em ti. Desce da cruz, chama o Pai, clama aos anjos. Mas vamos só imaginar, é uma hipótese absurda, porque isso não aconteceu, senão nós nem estaríamos aqui. E se Jesus tivesse descido da cruz? Ele falou: é verdade, eu vou sair daqui. Pai, não vai dar, eles não merecem. Mas ele não desceu da cruz, ele permaneceu na cruz, ele padeceu na cruz. E ainda que possam chamar você de louco, quando você for pregar o Evangelho, você pode começar dizendo: olha, eu sabia que Jesus te ama, você sabia que Deus tem um plano na sua vida. Você pode começar dessa forma, mas você não pode desviar da mensagem da cruz. Você tem que levar o seu amigo, o seu familiar, a entender que ele está morto nos seus delitos e pecados, e que a esperança que Deus tem para ele está na cruz, na pessoa de Jesus, que louvado seja Deus, já não está mais na cruz. Foi sepultado por 2, 3 dias, ressurgiu dentre os mortos e está à destra de Deus Pai. E estamos aguardando a sua volta gloriosa. Então vejam só, meus irmãos, versículo 24 diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Percebam quantas vezes ele já falou isso? Mais uma vez, nós pregamos a Cristo. E aqui ele dá sentido a esta pregação. Ele diz: essa pregação é o quê? Poder de Deus. E o que é que ela também é? Sabedoria de Deus. Quando nós pregamos essa mensagem, nós estamos nos apropriando da sabedoria de Deus. E eu quero chamar a sua atenção, porque o Senhor, Ele vai falar para nós sobre isso, mas só deixa eu avançar aqui um pouco no texto, e quero ler 2 textos com vocês de apoio a isso. Vamos adentrar no versículo 26. Depois dele então fazer essa afirmação, ele lembrará aqueles irmãos do chamado deles, e como eles são em Cristo Jesus. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, olha o que Deus fez. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu as coisas loucas do mundo, os excluídos, os improváveis,
para serem os portadores dessa maravilhosa mensagem que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, não que eu estou dizendo que Deus seja irônico, mas não é engraçado o verso 25? Por um acaso, irmãos, Deus é louco? Deus é fraco? Mas aqui há uma hipérbole, né? Um exagero de expressão, para dizer assim, para você ver que na nossa sabedoria, a sabedoria dessa terra, desse século, ela não é nada. O texto diz assim, ó, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Não sobra nada. E tem mais, a fraqueza de Deus. Deus não tem fraqueza, irmãos, mas é uma maneira de jogo de palavras, de dizer assim, está vendo só? Até quando Deus fica fraco, que Ele nunca fica, Ele é mais forte do que os homens. Ou seja, eu não sou nada. Quando você lê Isaías capítulo 40, isso fica bem claro. O que você é? Uma gota que cai do balde. Um pingo. Um pozinho que se levanta. O vácuo. Para dizer, eu não sou nada. Mas Ele é esse Deus Todo-Poderoso. Vocês sabiam que Jesus já tinha falado para nós sobre esse texto? Esse tema de Deus revelar aos humildes e ocultar aos sábios? Eu quero te convidar aí comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. O verso 25. E também o versículo 26. Diz assim. Mateus capítulo 11. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Jesus já estava falando isso no seu ministério. O que Paulo então está pregando aqui nada mais é do que o puro e genuíno evangelho de Jesus. Jesus já tinha orado ao Pai: Senhor, eu te dou graças, eu te rendo graças, Senhor, Criador do céu e da terra, porque o Senhor ocultou essa maravilhosa mensagem, o mistério da cruz, para os sábios desse tempo presente, mas o Senhor se revelou para quem? Para os humildes, para aqueles que são considerados como nada. Os irmãos lembram que quando se cumpriu a profecia de profeta Joel, a descida do Espírito Santo em Jerusalém, e os homens então ali começaram a pregar no poder de Deus, Deus levanta quem para pregar? Pedro. E o que foi que os homens falaram? Como é que pode ouvir esse homem falar desse jeito? Eu vou usar uma expressão aqui que não é muito bonita. Eles falaram assim, ele é iletrado, né? Falaram, ele é burro, não sabe falar direito, é um ignorante, ele é pescador, chucrão. Mas como é que ele está falando das grandezas de Deus com tudo isso? Porque, irmãos, não que seja em vão, nada contra quem estuda, conhecimento é importante. Se você pode estudar para dar o melhor para Deus, estude. Mas às vezes você vai encontrar na igreja, e temos lindos testemunhos assim, de pessoas que a cultura dela é cultura de Bíblia. Ela aprendeu a ler na Bíblia. Você começa a conversar com ela, você fala, meu Deus, mas de onde é que vem tanta sabedoria? Você pode ter isso. Ah, então eu não preciso fazer teologia, pastor. Eu não preciso fazer um instituto bíblico, pastor. Eu não preciso ler bons livros. Eu não disse isso. Só que você não pensa que é só isso que vai te tornar uma pessoa sábia. Às vezes Deus pega uma pessoa de condição humilde. Eu me lembro de um dos meus professores que fez um trabalho muito importante no livro do profeta Ezequiel. Ele demorou meses num trabalho exegético, teológico daquele livro. E um dia, chegando na igreja que ele pastoreava, tinha uma senhora, uma anciã daquela igreja. Aquelas irmãs que dormem dentro da Bíblia, que moram dentro da Bíblia, uma mulher que declarava e declamava textos da Bíblia assim de cor, professora da escola dominical, podia ter pastor na igreja, podia ter seminarista na igreja, podia ter doutores na igreja, mas aquela irmã não deixava de ser a professora da classe, porque ela era uma mulher sábia, era uma mestra. E aquele pastor então chega para ela e fala, minha irmã, eu estou terminando de fazer um estudo, eu vou escrever um livro, esse texto aqui me deu mais trabalho, esse texto de Ezequiel foi o que mais eu demorei para chegar a algumas verdades, a descobrir algumas verdades, alguns tesouros escondidos. Eu queria que a irmã lesse comigo esse texto e me falasse o que a irmã enxerga nesse texto. E ela leu o texto com ele. Em 5 minutos ela falou assim, então, meu irmão, aqui Deus levantou o profeta e deu essa visão para ele, está falando isso. É isso, filho. Aí ele, eu demorei 15 dias
E ela lendo a Bíblia agora, mas com certeza, vocês acham que ela descobriu isso ali naquela hora, irmãos? Claro que não. Ela mora na Bíblia. Ela come a Bíblia. Então aquela palavra não era uma novidade para ela, ela já tinha passado por ali. Ela já tinha pedido: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você pode também ter essa experiência. A mensagem da cruz não pode ser para você uma coisa teórica, um livro que você tem na sua estante. A mensagem da cruz, ela tem que estar no seu coração, porque esta é a mensagem que a igreja precisa pregar para os sábios desse século, que são loucos, porque Deus confundiu a sabedoria deles. Mas vamos agora mais uma vez lá em 1 Coríntios, agora vamos avançar um pouquinho, vamos ao capítulo 3. Nessa mesma linha, Paulo vai dizer no versículo 18 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Olha o que ele vai dizer aqui. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. E aí é o que ele vai afirmar no verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Engraçado, né? Para eles o que era loucura? A mensagem da cruz, a pregação do evangelho. Mas para Deus o que é loucura? A sabedoria deles, o entendimento deles. A sabedoria do mundo é loucura diante de Deus, porque, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens. E aí ele falando daquela igreja, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Deus está falando então aqui que a sabedoria deste mundo é loucura perante Ele. Mas voltando no capítulo 1, para nós que fomos salvos, é poder de Deus. A mensagem da cruz, ela é escândalo para os judeus, é loucura para os sábios, os que querem a sabedoria deste mundo. Mas para nós, é poder de Deus, sabedoria de Deus. Antes de você pensar até em proclamar essa mensagem, que nós devemos fazer isso, de todas as formas lícitas possíveis, a pergunta é muito pessoal e você só pode responder aí diante de Deus que está olhando o seu coração agora. Você já se apropriou de verdade da mensagem da cruz? Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho na sua vida até esse presente momento. Você já percebeu que nós não estamos aqui fazendo um teatro, eu fingindo que estou pregando uma verdade, vocês fingindo que estão acreditando na mensagem? Você já parou para pensar, o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Por que eu não estou em casa? Por que eu não fui passear com a família? Eu não estou dizendo que seja pecado passear, viu? Eu também passeei, não passeei? Mas vocês estão me entendendo. Eu não estou dizendo nesse sentido, eu estou dizendo quando este lugar não tem valor. Mas por que esse lugar tem valor, irmãos? O que te tirou da sua casa hoje para você vir aqui? Ah, pastor, sabe o que é? Eu estou já no piloto automático. Até quando eu não quero ir para a igreja, o meu corpo me leva. Isso não é bom. Isso não é bom. Às vezes a gente vem assim, não vem? O piloto automático. Tem gente que fala assim, como é que eu cheguei? Tem gente que diz que a roupa já entra em você, sem você escolher a roupa. Já entrou. Parece que nós nos acostumamos, mas o que nos traz aqui? O que é que motivou meu coração nessa semana para ler esse texto, para meditar, para orar, para pesquisar e para estar pregando essa mensagem essa noite? Só a minha obrigação porque eu sou o pastor da igreja? Ou é a mensagem da cruz? O evangelho que é poderoso? Você faz ideia do que aconteceu ali naquela cruz? Quando Mel Gibson dirigiu o filme A Paixão de Cristo, e eu confesso a vocês que eu não gosto daquele filme, de tão forte que ele é. Tem outros, né?
são filmes evangelísticos, mas o Mel Gibson, a motivação foi outra, ok. E graças a Deus que o ator que fez o papel de Jesus naquele filme, hoje ele é nosso irmão em Cristo. Ele entregou a vida dele para Jesus. Eu fico imaginando alguém representando Cristo, fazer o papel de Jesus, e Deus foi lá e fez uma obra maravilhosa na vida dele. Claro que Hollywood não conta isso, né? Os críticos de cinema não vão contar isso, mas ele tem pregado nas igrejas no mundo inteiro a mensagem da cruz. Ele fez o personagem de Jesus na cruz. O Mel Gibson conseguiu, talvez de todos os cineastas, traduzir, humanamente falando, a dor de Cristo na cruz. Porque quando a gente assiste aquele filme, eu fico. Não sei se foi uma cantata aqui ou numa outra igreja que eu estava, que enquanto era cantada uma música tipo pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. E às vezes você está ouvindo esse hino e aquele vídeo mostrando as chicotadas, a coroa de espinhos, aquela humilhação, os cravos nas mãos e nos pés, a lança furando ao lado, em dando vinagre em vez de dar água, nosso Senhor Jesus sendo humilhado de todas as formas possíveis. O filme mostra isso com muita riqueza de detalhes. Mas o filme não vai conseguir mostrar, nem aquele filme, nem nenhum outro cineasta que quiser reproduzir essa cena, aquilo que está escrito em Isaías 53. Todavia, agradou ao Senhor moê-lo, fazê-lo enfermar. Isso não está para passar na tela do cinema. Isso não dá para se traduzir em letras num livro. Mas isso dá para experimentar através do poder da mensagem da cruz, quando você se rende ao Evangelho de Jesus. A minha oração é que você busque essa sabedoria, que é loucura para os que se perdem, que é escândalo para os judeus. Os gregos só querem buscar a sabedoria, os grandes oradores, os grandes mestres, os grandes filósofos, mas nós que somos salvos, nós queremos ouvir essa mensagem da cruz, porque ela é o quê? É o poder de Deus, é a sabedoria de Deus. E é por isso então que Ele nos faz lembrar, a partir do verso 30, que nós somos dele, em Cristo Jesus, o qual nós nos tornamos da parte de Deus o quê? Nele nós somos o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. Mas uma coisa é certa: em que nós devemos nos gloriar? Em nós mesmos? Na nossa própria sabedoria? Nós devemos nos gloriar tão somente em Cristo. Uma máxima dos filósofos, eles queriam os aplausos dos homens. Era um discursando mais bonito do que o outro. Olha, isso aí foi melhor do que o outro, hein? Isso aí arrebentou, hein? Esse é bom, hein? Esse aí, ó, discípulo de Sócrates. Esse aí é o filho de Aristóteles. Esse aí é discípulo de Platão. Rapaz, que sabedoria! Vamos aplaudir! Mas a mensagem que ultrapassou séculos e chegou até nós e não vai parar até a volta gloriosa de Jesus, sabe qual é a mensagem? A mensagem da cruz. Quantos líderes já morreram no mundo? E onde eles estão? No sepulcro. Voltaram ao pó. Ah, mas fizeram uma grande tumba, fizeram uma pirâmide, fizeram lá um mausoléu, e lá estão os restos mortais. Não está lá. É só pó. Mas se você também um dia for a Jerusalém, num dos possíveis lugares onde sepultaram Jesus, tem uma plaquinha lá. Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Nós amamos essa mensagem, igreja. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Para fechar, eu vou te convidar para ler comigo o verso 18 e o verso 24. Vamos ler juntos? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 24. Vamos lá? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo,
poder de Deus e sabedoria de Deus. E devemos fazer isso não nos vangloriando, mas dando toda a honra e toda a glória àquele que é o nosso amado Pai e que nos enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Não tenha vergonha de pregar a cruz. Eu não vou te criticar se você tem algum objeto aí, uma joia, e você diz: pastor, eu tenho um colarzinho aqui, um pingentinho, uma cruz vazia, não tem nenhum corpinho aqui, né? Como uma vez eu vi lá no seminário, isso deu um problema lá para o seminarista, porque ele falou assim: é a cruz vazia, a cruz sem o corpinho de Cristo. Aí alguém falou: mas foi um desrespeito ao nosso Senhor Jesus, né? Pelo diminutivo, mas ele quis dizer, porque tem cruz aí que... Por que a nossa cruz é vazia? Porque ele não está na cruz. E tem gente que fala assim: se esconda atrás da cruz. Não, não se esconda atrás da cruz, não. Fique aos pés da cruz. Se derrame aos pés da cruz. E lembre-se, essa mensagem é poderosa. Ela transformou a sua vida. Ela transformou a sua família. E Deus pode usar você para ser um mensageiro dessa palavra maravilhosa, que é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Que Deus continue sendo exaltado, como foi nessa noite, através da exposição da sua palavra. Amém. E agora, nós vamos louvar a Deus com este hino que é tão conhecido, onde vamos declarar que nós amamos a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Houve um momento na história do cristianismo em que o imperador mandou crucificar tanta gente que faltou madeira para construir cruzes para os nossos irmãos que foram martirizados no passado. Tenta imaginar essa cena. Quantas pessoas que morreram. O próprio apóstolo Pedro disse que ele não era digno de morrer como o Senhor Jesus. Ele pediu para ser crucificado como? De cabeça para baixo. Falou: eu não posso morrer como meu Salvador. É um paradoxo falar da cruz, porque ao mesmo tempo que temos, às vezes, horror e vergonha do que fizeram com o nosso Salvador, ao mesmo tempo nós temos alegria. Alegria por quê? Porque essa cruz nos deu vida. Ele morreu lá a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida.